Então, falando sobre as nossas planilhas. As nossas planilhas são ferramentas aqui que a gente utiliza aqui para poder fazer a avaliação comportamental dos alunos, né? Vou voltar àquela frase que eu falei no outro vídeo: por trás de um campeão tem um pai e uma mãe campeã também, né? Uma família campeã, podendo, né, melhorar o comportamento daquela criança. Então, a metodologia de Atim Nogueira, ela vai muito além do tatame, né? A gente fala que a gente quer formar faixa preta da vida, faixa preta do comportamento. A gente usa nossas planilhas justamente para poder fazer a avaliação. No caso, auxiliar o pai, aquela família, né, essa parte comportamental do aluno, né? Como é que ele é o extra-tatame, como é que ele está se comportando, né, fora do tatame, dentro de casa, com a família. Então a Atim Nogueira vem para auxiliar aquela família no comportamento daquela criança. A gente tem algumas planilhas aqui, ó, as ferramentas aqui, a planilha das palavras mágicas, a nossa planilha da alimentação, do aluno nota 10, né? Essa das palavras mágicas, por exemplo, é como é que ele está, como é que tá se portando, se ele está falando por favor, com licença, obrigado, se está agradecendo. Então a criança, ela começa a usar essas palavras mágicas e no final o pai traz essa planilha, ela já vem assinada pelo pai e a gente tem aqui as estrelas, né? E a nossa avaliação, e dependendo das estrelas, no final daquele período que ele preencheu aquela planilha toda, aí ele recebe um strike, né? Um grauzinho na faixa, e aí com 3 graus recebe uma estrelinha, e essa estrelinha é silcada no kimono. E aí, dependendo das planilhas, né? Dependendo da necessidade daquela família, por exemplo, vou dizer assim, um exemplo aqui do Roger e do Romero, né? Eu não comecei com a planilha da alimentação, porque eles já comiam muito bem. Eu comecei com a planilha do aluno nota 10, nessa questão do comportamento, né? Os meninos mais levados. E aí depois, agora eu estou usando essa planilha de alimentação, né? Mas assim, não é na parte da comida, porque eles comem bem, mas é como eles se portam na mesa. Se ele está comendo, né, na mesa de todo jeito, colocando a mão no prato. São crianças de 3, 4 anos, né? Se ele está colocando a mão no prato, se está usando a faca, está falando de boca cheia, né, ao mesmo tempo. Então eu vou avaliando e como é prático e como a gente vai vendo a mudança do comportamento daquela criança. Por exemplo, essa planilha aqui das palavras mágicas, é uma planilha maravilhosa, né? Porque você vai educando a criança, né? A mãe vai falando, pô, cara, como mudou. E é um depoimento assim, muito bacana. Essa planilha aqui do aluno nota 10 também, né? Do campeão nota 10. Essa parte de comportamento da criança. E aí a gente tem um juramento no final da aula, né? Honestidade, respeito, autocontrole, disciplina. E esse juramento, né, que a gente faz, ele é repetido no final da aula. É como se fosse um ritual. No final da aula a gente fala o nosso juramento. Eu prometo, como dedicado aprendiz de artes marciais, que vou viver sobre os princípios de faixa preta, que são honestidade, modéstia, respeito, autocontrole, persistência e disciplina. Então a gente usa esses valores aqui, né, para o aluno nota 10, e esses valores a gente vai repetindo todos os dias, e a gente acredita muito para você mudar a crença de uma criança, né, principalmente uma criança de 0 até 7 anos, é por repetição, né, por repetição ou então um forte impacto emocional. Então a gente usa essa questão da repetição, ele repetindo todo dia, ele sabendo, né, que ele tem uma planilha que ele vai repetir todo dia, ele muda um comportamento, ele muda uma crença e passa a ser uma verdade na vida dele. Então a gente, outro dia mesmo eu estava com o Roger e com o Romero, né? E aí, e no final o Romero falou pro Roger, pô, Roger, você está sendo abusivo. A gente depois, abusivo e ofensivo, e quando eu vi no juramento, né? Eu prometo usar o que aprendi na aula somente para o bem, de forma defensiva ou positiva, para usar a mim mesmo e ao próximo, e nunca serei abusivo ou ofensivo. Então o Roger estava sendo abusivo ou ofensivo, porque ele não estava tendo o controle, ele estava batendo no irmão. Então, são coisas que a gente vai vendo, mudança de comportamento. Eu falei, Roger, você não prometeu que você não ia ser abusivo ou ofensivo, e você está sendo abusivo ou ofensivo com o seu irmão. E de repente ele começou a cuidar mais do irmãozinho, que era mais novo, e a gente foi educando o Roger. Você vê que às vezes uma criança de 4, 5 anos, né, que não tem muita noção do que é um valor, né, para aquela família, do valor para o pai, ele começa já a cuidar mais do irmão por causa de um comportamento que ele aprendeu dentro da academia de arte marcial, né, você vê como é importante. E agora eles brigam por cada estrela, né? Pô, eu quero uma estrela, quero um grau, eu quero uma estrelinha a mais.
Toda vez que o aluno vai lá na frente, né, que ele recebe, né, o pai traz aquela planilha é completada, e ele vai lá na frente e ele recebe um grau e todo mundo aplaude ele é validado, né, pelos pais, validado pelo professor, todos os colegas aplaudem ele e ele precisa dessa validação. Então é uma mudança de comportamento. Então todo mundo quer ir lá na frente, ser validado, receber sua estrela, receber o seu grau. E aí você tem uma mudança de comportamento. Por quê? Como eu falei, né? É o aplauso em público e correção em particular. Então toda vez que ele vai, né, ele tem um comportamento bom durante aquele período, ele é validado pelos colegas, validado pelo pai e pelo mestre em público. Então as crianças brigam por isso. Chegou um momento que o Roger ele perdeu uma estrela, né? E aí você tem as estrelas aí na nossa avaliação. Roger, você perdeu uma estrela. E não, pai, por favor, não tira minha estrela, não tira minha estrela. Então ele fazia questão de não perder aquela estrela porque ele queria receber o grauzinho dele, né, os 3 graus, e depois receber a estrelinha no kimono para depois ele dizer, pô, eu recebi uma estrela. Você vê como é importante, né? Com o tempo, isso vai se tornando um hábito, esse comportamento dele repetir isso todo dia, dele agir daquela forma todo dia para receber uma estrela. Isso vai mudando esse comportamento dele durante o tempo. Então a metodologia da Tia Nogueira não é só a parte da técnica, mas a parte afetiva, a parte do comportamento, principalmente a parte dos valores e da alimentação. A gente preza por valores, por saúde, estilo de vida e alimentação. E isso você só cria um hábito se você repetir isso por algumas vezes durante, né, meses e até anos. Então a criança ela é apresentada por programa de arte marcial e é apresentada por um programa de mudança de comportamento com aquela família. Então muito bacana, né? São algumas das nossas ferramentas, junto com o boletim, com o nosso juramento, nossa promessa do aluno no final da aula, são algumas das ferramentas que nós usamos para poder ter uma melhora do comportamento. Como eu falei, nós valorizamos o campeão dentro e fora do tatame. Esse é o objetivo da Tia Nogueira.